Além das evocações propriamente ditas, as comunicações espontâneas proporcionam uma infinidade de assuntos para estudo. Aí sim, vem para a parte que nós trabalhamos hoje, que é com as comunicações espontâneas. O espírito vem, passa a mensagem, e aí vai depender muito do médium, e cada médium tem um tipo de espírito que eles recebem. Por isso que quanto mais diversificada for uma reunião mediúnica, melhor. É importante que as casas espíritas procurem criar um mecanismo de acolher bem as pessoas, porque lidar com a mediunidade não é uma coisa muito fácil. E nesse processo de acolhimento, de estar acolhendo bem as pessoas, fazer com que as pessoas então venham com mais amor, com mais tranquilidade e procurem então estabelecer um caminho de refazimento e principalmente de dedicação ao nosso semelhante. E a um semelhante que já partiu para o mundo espiritual, e esse semelhante precisa demais do nosso amparo, da nossa ajuda, para que ele possa começar a despertar para o entendimento superior, começar a despertar para um entendimento maior, e a reunião mediúnica torna-se praticamente fundamental para esse trabalho. No caso de tais comunicações, tudo se cifra em aguardar o assunto de que se prazo o espírito tratar. Nessas circunstâncias, muitos médiuns podem trabalhar simultaneamente. Aí ele fala do trabalho simultâneo dos médiuns. Existem outras orientações que não pode ter duas comunicações ao mesmo tempo. Aí já em outras situações as pessoas falam, pode ter uma psicografia, uma psicofonia. Ou seja, cada casa vai definir uma norma. Para algumas pessoas, em uma casa bem estruturada, 2 médiuns podem dar comunicação, 2 dialogadores vão conversar com eles, 3 como médiuns vão dar comunicação, 3 dialogadores vão conversar com eles. Desde que tenha médium dialogador, pode ter médiuns psicofônico para dar as comunicações. E também o médium de psicografia vai fazer a psicografia. Mas para isso também tem que ter alguém que dê boa sustentação na reunião. Porque o médium de sustentação é aquele que vai fazer a diferença para que o trabalho possa acontecer da melhor forma possível e principalmente com segurança e com menos desgaste para os médiuns. Agora, se a casa diz só pode ter uma comunicação por vez, é importante que estejamos todos em harmonia de ideal. Conforme foi falado, mas cansativamente, harmonia de sentimentos, harmonia de ideal, harmonia de pensamentos, que é o que vai fazer com que a reunião transcorra com segurança e a gente possa fazer as coisas acontecerem de uma forma melhor. Algumas vezes poder-se-á chamar determinado espírito de ordinário, porém espera-se aquele que queira apresentar-se, o qual a miúde vem de maneira mais imprevista. Esses ditados servem depois para um sem número de questões, cujos temas se acham assim preparados de antemão. A partir dos momentos que aqueles espíritos vinham fazer as comunicações, as pessoas anotavam, porque normalmente era por via psicográfica, anotavam tudo aquilo, estudavam as mensagens que tinham passado e elaboravam-se a partir delas questões. Olha que didática o Kardec desenvolveu. Era uma pessoa que desenvolveu uma série de informações, trouxe para nós uma série de informações e ele trabalhava com as informações, com as perguntas, eram geradas a partir das comunicações recebidas. Nem se estava esperando por aquela comunicação, vinha a comunicação, e agora? O que a gente faz com essa comunicação? Como que a gente lida com esses dados que estão aqui? Isso que ele foi fazendo e trouxe toda essa maravilha para nós. Isso aí é um espírito muito bem preparado, muito bem preparado e que tinha muita luz, muita sintonia superior para saber encadear as ideias com tanta sabedoria como ele soube, mesmo auxiliado pelos espíritos, tem uma grande parte do conteúdo dele, da preparação dele. Devem ser comentados cuidadosamente
para a apreciação de todos, de todas as ideias que encerram, julgando-se se eles têm o cunho da verdade. Feito com severidade esse exame, já o dissemos, constitui a melhor garantia contra a intromissão dos espíritos mistificadores. Recebeu a mensagem? Faça-se a devida pesquisa, faça-se a devida abordagem das situações e, a partir disso, nós vamos ver se essas comunicações realmente têm o cunho da verdade, realmente elas são úteis para o grupo ou se elas têm ali alguma mistificação. Então, nós temos que procurar trabalhar da melhor forma possível, procurar realizar o nosso aprendizado da melhor forma possível, para que as pessoas possam, então, entender o trabalho que está sendo feito, o trabalho do esclarecimento, para que as pessoas consigam, ao ler, tirar o proveito devido. Mas, atualmente, poucas casas, poucos médiuns têm a tarefa e a missão de escrever livros que tragam inovações, ideias novas, informações, a menos alguns romances que nos dá boa ideia e nos traz boas informações sobre o mundo espiritual e as realidades espirituais. Fora isso, não tem muito mais informação para trazer devido ao tanto de informação que nós já temos. Não quero dizer que no futuro não vai vir novas informações, apenas no momento os livros são produzidos apenas romances. E aí, mesmo nos romances, tem-se que passar pelo crivo da avaliação para saber se aquele livro realmente é um livro que nos traz o cunho espírita, é um livro que nos traz informações úteis e necessárias para que a gente possa, então, trabalhar e aperfeiçoar para que as realidades espirituais estejam cada vez mais presentes, nos fortalecendo e nos edificando. Por esse motivo, tanto quanto para a instrução de todos, bom será dar conhecimento das comunicações obtidas fora das sessões. Como você vê, uma fonte aí inestancável de elementos sobremaneira sérios e instrutivos. Então, nós temos que procurar entender que mesmo nas mistificações, nós vamos estar deparando com informações instrutivas. Mesmo nas mistificações, nós vamos estar aprendendo a discernir uma comunicação boa de uma comunicação ruim. E, então, todas essas comunicações têm instrução. Todas as comunicações têm um conjunto de dados importantes para nós. E dentro desses conjuntos de dados, nós temos que procurar, então, agir e entender da melhor forma possível todas, frase por frase, parágrafo por parágrafo, para que o texto seja bem entendido em toda a sua extensão. Kardec fazia esse serviço incansável, meditando sobre as comunicações, refletindo sobre essas comunicações, para que ele pudesse aprender e pudesse trazer para nós esse conjunto de informações que foi trazido. Muita paz e que Jesus nos abençoe e nos ilumine, nos dê força para prosseguirmos nessa jornada de trabalho em prol do bem, em prol daquilo que nós nos propomos a fazer pela doutrina espírita.